E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 erros fatais que fazem as pessoas desistirem das faculdades de exatas. Então, se você está pensando em desistir da sua faculdade, está desanimado em passar várias horas, passar muitos finais de semana estudando, eu acho que esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, eu tenho 31 anos de idade, eu sou formado em eletrônica pelo Cefet-MG, eu fiz engenharia elétrica na PUC, estudei também na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, que é uma das melhores do mundo. Fiz um intercâmbio, de um ano lá, e eu trabalho como empresário. Durante aproximadamente um semestre eu fui também aluno do mestrado, mas acabei não completando o mestrado. E em todos esses momentos da minha vida, a desistência foi algo que sempre teve presente, infelizmente. Eu estudei numa escola bem tradicional no ensino médio, era uma escola católica particular, muito bem conceituada. E eu vi muitas pessoas desistindo dessa escola, Eu lembro que os alunos saíam da escola porque achavam que era difícil demais, Os alunos pegavam muita recuperação, eram reprovados e acabavam optando por estudar em escolas mais fáceis de passar. Quando eu fui fazer o curso técnico em eletrônica, acontecia a mesma coisa. Eu lembro que a primeira prova que eu fiz de eletrônica analógica, essa matéria aqui, eu tirei 14,1 pontos em 40. Então, só para eu fazer uma conta aqui, eu tenho até vergonha de mostrar esse resultado, mas isso aqui equivale a 35% da nota, sendo que eu era um aluno na escola que geralmente não pegava recuperação, não precisava me esforçar tanto na escola. Eu lembro uma vez que alguém estava reclamando que a sala estava muito cheia e aí um rapaz falou: não se preocupe, que depois da primeira prova de eletrônica analógica, metade da turma iria desistir. E realmente era muito difícil, porque eu saí do segundo ano do ensino médio, eu tive que lidar com vários conceitos da física que eu não conhecia, não tinha feito o terceiro ano, parte de eletricidade ainda, então já veio esse monte de coisa, complexa de engenharia, com diodo, transistor, expressões algébricas bem mais complexas do que eu estava acostumado a lidar. E de fato, depois que a gente fez a primeira prova dessa disciplina, uma boa parte dos alunos desistiu e pouquíssimas pessoas se formaram. E a mesma coisa acontecia na PUC, onde eu fiz engenharia elétrica. Eu lembro que no primeiro período entraram 60 alunos, mas apenas 10 alunos colaram grau comigo. E era a mesma situação, a mesma coisa. Quanto mais a gente avançava no curso, mais as turmas iam diminuindo, Eu lembro que nas primeiras turmas da engenharia, no primeiro, segundo período, a gente ficava em umas salas grandes, bem amplas, e depois a gente foi para umas salinhas bem pequenas ali, porque era difícil você ter mais de 10 alunos por turma. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma disciplina que se chama Álgebra Linear, inclusive eu tenho o caderno guardado até hoje, está aqui. Eu lembro que na primeira prova, vários alunos, assim, uma quantidade expressiva mesmo de alunos, só assinou o nome e entregou a prova, ou seja, o professor até ficou preocupado, assim, gente, o que está acontecendo, assim, vocês não estão conseguindo nem mexer na prova, e de fato, assim, essa disciplina, eu lembro que tinha vários alunos que eles procuravam outros professores para fazer porque eles achavam que esse professor pegava muito pesado. Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa se repetia, Só que lá as pessoas elas não desistiam da faculdade, lá é mais fácil você mudar o seu curso, ou seja, então se você está fazendo engenharia e quiser mudar para medicina, tem um caminho para você fazer essa mudança. E muitos alunos saíam da engenharia e iam para outros cursos, até porque lá era muito competitivo. Se você não conseguisse tirar A nas disciplinas, era muito difícil assim depois você avançar academicamente ou até no mercado de trabalho mesmo. Então havia um índice alto de desistência. Nos cursos de exatas, até de licenciatura de física, matemática, química, a gente vê um grande número de pessoas desistindo dos cursos. E é por isso que eu separei aqui alguns erros fatais, 10 erros fatais que eu percebi ao longo da minha trajetória, Eu já falei um pouco da minha trajetória enquanto aluno. Eu fui monitor ao longo do meu curso todo. Eu dei monitoria de cálculo, já dei monitoria de física, enfim, eu fui monitor o curso inteiro, Isso me ajudou até quando eu fui me inscrever para o mestrado. E dando aula particular também, teve muitos alunos aí ao longo dos anos que me procuravam, que me pediam para dar aula particular de cálculo 1, de cálculo 2. E eu vou falar para vocês essas características que eu observei
e que faz muita gente sucumbir. Não só na engenharia, mas eu acho que isso pode ser aplicado aos cursos de exatas em geral. Então, o primeiro erro é falta de base. Eu já falei várias vezes com vocês, eu já peguei aqui, eu já mostrei livro do ensino fundamental, mas as pessoas não têm base em matemática. E um dos problemas que eu acho que causa isso é o caminho que o processo de seleção, e é o Enem, que é o processo de seleção, tomou nesses últimos anos, porque o Enem é uma prova que, falando especificamente da prova de matemática, o Enem é uma prova que não cobra muitos conteúdos, porque tem conceitos de matemática, acho que eu não gosto muito de usar esse termo, mas tem fórmulas mesmo que você tem que saber, não só fórmulas, mas técnicas, procedimentos que você tem que saber e que não são cobradas no Enem. A maior parte das questões do Enem, eu até anotei aqui quando eu fiz a prova, a maior parte das questões do Enem são questões do ensino fundamental, por exemplo. Essa questão aqui do microscópio, que é a questão 136 do Enem 2024, é conteúdo de sexto ano do ensino fundamental. Então são questões em que eles vão te dar um texto longo e muitas vezes você não vai precisar das informações que estão contidas no texto, então você vai precisar, mas elas estão bem pulverizadas. Eu acho que você poderia reduzir isso aqui, sei lá, para pelo menos um terço da quantidade de palavras que ele usou, mas é uma prova que vai observar muito a sua capacidade de leitura e você vai ter que fazer umas continhas de número mesmo, né? Então observar uma razão, uma proporção, algo assim. São raras as questões em que você vai ter que fazer alguma manipulação algébrica. E aí eu já entro também em um ponto importante, porque a álgebra é extremamente importante para que você consiga fazer um curso superior de exatas. Vou pegar aqui, por exemplo, um livro de cálculo 1 do Stuart e vocês vão observar que não são questões bem diferentes assim. Isso até nos livros de engenharia é assim, por exemplo. Eu vou pegar aqui uma questão. Olha só, essas questões do final do livro, elas costumam ser questões bem complexas até. E olha só, ele simplesmente diz aqui, simplifique a expressão. E tudo bem que isso aqui é uma revisão, né, um conteúdo de ensino médio, mas olha só, simplifique a expressão. E muitas vezes você vai ter um desenvolvimento bem complexo aqui, com um enunciado muito pequeno, né? Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer uma questão de cálculo vetorial, eu lembro que o enunciado era minúsculo, assim, bem pequenininho o enunciado, e aquilo ali enchia 2 folhas de cálculo. E tudo bem que a matemática não é só essa parte de manipulação algébrica, eu estou sempre falando isso aqui, mas essa parte é importante. Se você não souber essas manipulações algébricas, você não consegue nem entender o que o professor está falando, né? Eu lembro que eu estava dando aula para um rapaz, esse rapaz era até inteligente, assim, mas ele não conseguia fazer essas manipulações, por exemplo. Nessa primeira etapa aqui, você tem uma divisão de uma fração algébrica para uma outra fração algébrica para calcular esse limite. E você tem que enxergar bem rápido aqui, tá vendo? Que ele simplesmente fez a divisão de cada termo aqui por x. Isso aqui, gente, você tem que fazer em uma fração de segunda. Eu lembro que uma coisa assim, eu tinha que gastar 40 minutos relembrando para ele como que você fazia essa conta algébrica aqui, como que você fazia a regra de conservar a base e subtrair os expoentes. E aí ele gastava tanta energia dele pensando nisso aqui que ele não conseguia entender, digamos assim, a big picture, né? A figura grande, como eles falam em inglês. Então você tem que ter o domínio desse conteúdo. Gente, isso aqui, ó, essa manipulação algébrica é conteúdo do ensino fundamental. Isso aqui, tudo bem que eles estão mudando agora, né? Mas pelo menos até alguns anos, há poucos anos atrás, isso aqui era estudado no 8º ano do ensino fundamental. E eles têm removido cada vez mais esse tipo de conteúdo. Mas não adianta. E aí, quando a pessoa chega no ensino superior e ela vê que ela demora muito tempo para entender uma única etapa, isso aqui nem é tão difícil. Isso aqui é um exercício relativamente simples de limite, né? E a pessoa vê que ela gasta muito tempo para fazer uma etapa de um único exercício que nem é o mais difícil que vai ser apresentado. Essa pessoa ela fica desesperançosa, ela acha que ela não vai dar conta. E de fato, assim, é muito difícil para uma pessoa que não viu isso no ensino fundamental, depois já aos 18 anos, ela correr atrás disso tudo. Eu não estou dizendo que é impossível, mas a pessoa de fato tem que fazer um esforço muito grande. Eu me lembro também de um outro rapaz que eu ajudei que acontecia a mesma coisa. Ele até conseguia entender, mas é que nem academia, gente, sabe? Se você vai para academia
ao longo da sua vida inteira, você vai ter um preparo, assim, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor. Então, esse rapaz, ele até entendia a resolução dos exercícios, mas ele era lento na hora de fazer. Por quê? Porque ele não tinha praticado aquilo ali ao longo da vida. Então, ele ficava, por exemplo, 1 hora para resolver uma única questão, sendo que você não pode gastar 1 hora para resolver uma única questão. Eu estou falando de questões mais simples, tá, gente? Aí quando entrava nessa questão aqui de, por exemplo, regra da cadeia, né? Regra da cadeia para você fazer derivada de funções compostas. Nossa senhora, é muito difícil, porque a pessoa que ela está acostumada assim, com o nível que é só do Enem, que ela está acostumada só a pegar um monte de continha, 2 vezes 2, 1/3 de não sei o que, número decimal, ela vai pirar o cabeção. Quando ela vê isso aqui, ela não vai entender, sabe? O que está acontecendo aqui. Olha só, você tem essa notação, e eu acho muito bonito isso aqui, eu acho muito legal, adoro matemática, né? Não precisa falar, mas isso aqui é bem diferente do que é, né, do que é cobrado de você no Enem. Até com os vestibulares tradicionais mais antigos, o pessoal tinha dificuldade com isso aqui, quanto mais agora. Então, eu já tive assim, muita dificuldade de explicar isso aqui para os alunos, sabe? Porque eles ficam tentando pensar em números. Ah, mas quanto que vale esse D? Quanto que vale esse DX? Eles não conseguem enxergar que D em relação a DX é uma derivada, sabe? Tem muitas coisas embutidas aqui que uma pessoa que não está muito bem familiarizada com a álgebra não vai conseguir entender. Agora, como que você resolve isso? Você resolve isso estudando a base, não tem jeito, sabe? Aí vai depender da sua velocidade de aprendizado. Se você é uma pessoa que tem mais facilidade de aprender, pode ser que você faça um cursinho online, você faça um pré-cálculo ali e consiga correr atrás em tempo hábil. Mas, olha, eu me arrisco a dizer que tem muitas pessoas, tá? Se não a maioria das pessoas, que não conseguiria fazer isso de maneira rápida. E aí a gente entra no segundo item aqui da lista de erros fatais, que é o quê? É você não ter paciência. Porque se você não tem uma base boa no ensino médio, que é o caso da maioria das pessoas que estão no Brasil, infelizmente, então você vai ter que ter paciência de voltar atrás, de dar um passo, de pegar um livro como esse aqui, do Gelson Yeze, Matemática, Ciência e Aplicações, e você vai ter que estudar esse livro. Às vezes, a linguagem de um livro de ensino superior, igual o Sturte é um livro que o pessoal elogia mais, né? O pessoal fala que é um livro mais fácil de entender. Tem outros livros que são mais difíceis, tem professores que vão seguir um ritmo mais rápido ainda do que o Sturte na hora de explicar. Então, se você não entende o Sturte, cara, você precisa voltar atrás e pegar livros de níveis um pouquinho melhor. Eu não estou falando que você precisa estudar o livro inteiro, tá? E aí que você entra na maturidade de estudo também, que às vezes a pessoa não tem e precisa desenvolver. Aí você tem que ter a malandragem de pegar um livro desse aqui e saber exatamente o que você vai precisar dele. Por exemplo, vamos supor que esse primeiro capítulo aqui, ele fala de circunferência trigonométrica. Tá, se eu já tenho domínio de circunferência trigonométrica, o que eu vou fazer? Eu vou pular aqui para o finalzinho, já vou pegar esse exercício aqui um pouquinho mais difícil. Se eu conseguir resolver esse exercício um pouquinho mais difícil, beleza, então talvez eu não precise estudar o capítulo inteiro, eu pulo para o próximo capítulo. E aí no próximo capítulo pode ser que eu tenha um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, eu vou estudar aqui mais um pouquinho sobre as razões trigonométricas na circunferência. Se eu pego isso aqui e não entendi nada, então talvez eu precise ler mais com calma esse capítulo, fazer anotações, e isso vai levar tempo. E aí, gente, não tem fórmula mágica, tá? Não tem como eu dizer se vai levar 1 ano, 1 semana, 30 dias, 15 dias. Aí você vai ter que pôr a mão na massa e você vai ter que ver quanto tempo você vai levar. E se você perceber que você vai demorar um pouquinho mais, pode ser que você leve 6 meses, pode ser que você leve 1 ano, e aí que você vai ter que ter paciência de entender, cara, eu tive um ensino que não foi bom no ensino médio, no ensino fundamental, e eu vou ter que correr atrás disso agora. E aí é você balancear isso aí com as outras demandas da sua vida, né? Com vida social, sei lá, trabalho, e é você que tem que fazer isso. A gente, infelizmente, não tem fórmula mágica, mas é muito importante que você tenha paciência com você mesmo, não se compare. Se o seu colega conseguiu fazer uma revisão do ensino médio inteiro em 1 mês, aí é você ver o tempo que você vai levar para fazer essa revisão, beleza? E aí a gente entra no terceiro erro fatal, que é o quê? Que é a falta de afinidade com o curso. Hoje em dia talvez não seja tão comum isso na engenharia, mas quando eu entrei na faculdade de engenharia, os cursos de engenharia eram o que são os cursos de TI hoje, né? Que o pessoal fala, nossa, a área de TI tá bombando, a inteligência artificial, o mercado precisa de mão de obra qualificada, e não tem. E você tinha muitas pessoas que iam
somente para conseguir um emprego, mas elas não gostavam daquilo. Olha, isso é uma furada e a gente pode levar isso para qualquer curso, tá? Por exemplo, um curso de ciência da computação, engenharia de computação, é uma pessoa que pode trabalhar na área de TI e você vai ter toda a bagagem matemática. Às vezes até um curso de licenciatura mesmo, gente, né? Se você, apesar do professor não ser tão valorizado, você consegue sim ter uma estabilidade, às vezes fazendo concurso sendo professor, e tem gente que entra no curso somente por causa disso. Aí você vai passar 5 anos da sua vida, ou 4 anos dependendo, estudando uma coisa que você não gosta, sabe? Eu não faria isso nunca na minha vida, tá? Então é você que escolhe também. Mas se as pessoas elas estão fazendo algo que elas detestam e vão ter todos esses problemas, às vezes elas vão ver que não tem uma base, elas vão acabar também desistindo do curso. Então a dica que eu daria é o quê? Escolha um curso que você gosta, tá? Escolha um curso que você tenha tesão, por exemplo. Eu estou aqui com esse caderno de circuitos elétricos, eu tive muita dificuldade quando eu fui fazer isso no curso técnico, eu não tinha nem visto o terceiro ano do ensino médio, eu já tive que fazer essas coisas aqui com matriz, sistema linear. Eu era muito fraco mesmo quando eu comecei a fazer o curso técnico, mas eu gostava. Apesar da dificuldade, eu tinha curiosidade, né? Eu olhava uma placa eletrônica, eu queria saber como funcionava aquela placa, eu achava legal. Então, mesmo eu apanhando para fazer isso, eu sabia que se eu fizesse isso, eu poderia sanar a minha curiosidade, eu poderia entender algo sobre o que eu tinha muita curiosidade. Agora, se você não tem isso, eu recomendo que você escolha um curso que desperte isso em você, para que o processo de estudo não se torne um processo sofrido. E aí a gente pega um gancho também para o quarto motivo, que é o quê? A pessoa ficar preocupada com a linha de chegada. O que eu quero dizer? A pessoa ela está ali porque ela quer um diploma que vai dar para ela um emprego, sendo que, gente, não tem garantia, tá? Acho que o curso que mais teria uma garantia, assim, vamos falar, seria um curso de medicina, mas mesmo assim o pessoal fala que a coisa não está mais como antigamente. Então, se você está fazendo um curso, você está obcecado ali, você fica contando os dias para a sua formatura, isso vai te deixar ansioso, você não está curtindo a jornada e o processo de aprendizado. E aí você já começa a se frustrar ali ao longo do caminho, porque cada dia é um suplício. Você pensa bem, são 4, 5 anos, aí se todo dia você ficar, meu Deus, eu ainda não formei, ainda não formei, ainda não formei, isso aí pode acabar te dando a sensação de que você não está fazendo progresso, ainda mais se você tiver dificuldade nas disciplinas, se você pegar alguma DP, se você tomar bomba em alguma matéria, aí você pode acabar buscando um curso que seja mais fácil de se formar, então talvez o mesmo curso, ou você pode ir para uma faculdade particular que seja fácil que seja muito fácil de passar, porque tem isso aí, né, gente? Mas aí você vai pagar o preço lá na frente, quando você for procurar um emprego. Então não tenha pressa de se formar. E aí a gente entra também no nosso quinto erro, que é o quê? Às vezes a pessoa não sabe estudar matemática, às vezes a pessoa quer aprender matemática, ela não faz um exercício. Outro dia eu dei aula para um rapaz que estava tentando fazer cálculo 1, e ele entrou nesse caso aqui, né, de pegar um exercício e ele demorar muito tempo ali para fatorar um polinômio, para colocar em evidência. Eu falei, vou chamar ele de Zezinho, né, para não revelar a identidade dele. Zezinho, faz essa lista aqui que eu tô te passando, sabe? Dá uma revisada aqui em fatoração de polinômios e tal. Mas aí o que ele fez? Eu vi que ele não fez os exercícios, ele quis só pegar o resumo e eu vi que ele estava muito numa mentalidade de, no dia antes da prova, ele dar uma decorada naquele resumo e tentar levar aquilo para a prova juntamente com o conteúdo de limite, integral, derivado. Eu sabia. A primeira aula que eu dei para ele, eu vi que ele estava resistente em fazer as listas que eu passava. Eu percebi, cara, esse menino não vai passar. E, de fato, depois eu conversei com ele. Mais para frente, infelizmente, ele não foi aprovado. Eu não sei se ele desistiu do curso, eu espero que não. Mas é isso, senão essa lógica do ensino médio, de você estudar um dia antes da prova, de você decorar a fórmula, a gente acabou isso aqui, você não vai, porque são muitas manipulações algébricas, muitas regras, muitas coisas, e para que você consiga fazer em tempo hábil, você vai ter que anotar. Na hora, hoje em dia, eu vejo que a molecada nova não sabe mais anotar, ele quer só digitar, quer só ficar aqui, né? Só ficar no celular. E o ato de fazer anotações, de perguntar para o professor, questionar mesmo, ir atrás, não leva a dúvida para casa, sabe? O professor falou uma coisa que você não entendeu, quantas vezes eu parei professor no corredor para tirar dúvida, quantas vezes eu fui na sala do professor, tinha um professor meu que falava assim, ó, gente, eu estou na sala dos professores, se vocês precisarem, vão lá me perguntar, e eu ia lá, sabe? Eu batia na porta e ele ofereceu, se ele não quisesse, era melhor que ele não tivesse oferecido. Então era esse aluno que ficava ali na cola do professor,
Eu vejo também que muitos alunos hoje, eles não têm, digamos assim, certas malícias, né? Por exemplo, um aluno, ele não tinha o livro, né? Era até esse livro do Sturt que ele tava utilizando. E aí eu falei, cara, e aí, como é que nós vamos fazer? Você vai querer usar as listas da sua professora? Você vai querer usar o livro do Sturt? Ele falou, a gente pode usar o livro, beleza. Aí um dia ele veio me falar que ele não tinha feito os exercícios e porque o livro estava ocupado na biblioteca, alguém tinha pegado. Eu falei, cara, mas como assim, velho? Você tem PDF na internet? A família desse cara tinha condição financeira, sabe? Por que você não pediu sua mãe para comprar o livro? Porque o dinheiro ali não era problema. Quando eu fiz a faculdade, eu era muito mais esperto, cara. Eu jamais deixaria a ausência de um livro na biblioteca me parar na hora de estudar. Eu, sei lá, eu pegaria um PDF na internet. Eu comprei o livro, né? Eu já trabalhava, né? Eu fiz a faculdade trabalhando, então eu peguei o dinheiro de estágio ali, de salário mínimo que eu ganhava na época. Comprei esse livro que foi caro, porque eu sabia que era um investimento que eu teria que fazer. Tanto é que o livro está aqui até hoje. Mas a galera não tem esse traquejo, sabe, de ficar esperta, de correr atrás das coisas, porque na faculdade o professor não vai ficar igual o professor da escola. Ô, fulaninho, faz o exercício, deixa eu fazer um carinho aqui pra você. Gente, não tá isso. O professor da faculdade, ele vai chegar em uma aula ali, ele já vai explicar limite, na outra vai explicar derivada, na outra vai explicar integral, ele vai ter uma prova com tudo isso acumulado, e se você não correr atrás de pegar o material, de perguntar a um colega que entende mais do que você, de se virar, você não vai se dar bem, cara. Então, você tem que acordar pra vida, sabe? Você tem que pensar que você é um adulto e como adulto você tem que aprender a correr atrás das coisas. Tem um livro de equações diferenciais que é do Denis Gesil, né? Quem conhece aí pode falar nos comentários. Eu li uma coisa no prefácio dele, eu acho que me marcou. Eu lembro que eu estava fazendo a disciplina e ele falou o seguinte, gente, livro de matemática, você lê sempre com lápis e papel à mão, ou seja, você não lê um livro de matemática de maneira passiva. Então, por exemplo, como que eu fazia, né, quando eu estudava na faculdade? Eu ia estudar, por exemplo, isso aqui, ó, derivadas e integrais de funções vetoriais. Então, eu fazia a primeira leitura disso aqui, e a cada palavra que eu vi aqui que eu não entendia, eu parava e ia pesquisar, ia perguntar ao colega, ia olhar na internet. Hoje em dia já tem muita coisa na internet, quando eu fiz não tinha quase nada, principalmente desse nível um pouco mais elevado na internet. Mas eu perguntava ao professor, né? Acabei de falar com vocês. E, por exemplo, se ele falasse aqui, ó, a derivada R' de uma função vetorial R definida, tá. Aí, sei lá, você tem aqui um R' de t. Se eu não, peraí, eu não sei o que é esse R' de t, você não prossegue, cara. Você tem que parar, você tem que voltar no livro de cálculo 1 e tá, R' de t é uma outra notação para derivada. Beleza, você anota isso no seu caderno e continua. Aí, outra coisa também, ó, você tem aqui uma série de exemplos resolvidos no Sturt, né? Então, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de cobrir a resolução e tentar resolver sozinho o exercício. E aí depois eu fazia o quê? Eu olhava a resposta final e via se eu tinha acertado. Se eu tivesse acertado, ótimo, eu ia para o próximo e repetia esse problema. Se eu não tivesse acertado, eu tentava ver exatamente onde eu errei, eu não copiava só a resposta. Então, por exemplo, se esse R' de t aqui, se eu tivesse errado, sei lá, um sinal aqui, né, ele fez a derivada, tá, eu errei um sinal aqui na hora de fazer a derivada, então beleza, então eu vou parar a partir do ponto que eu errei, ia refazer e ver se eu ia conseguir fazer isso. E demora, tá, gente, eu não tô falando que é para ser rápido. E depois de fazer todos os exemplos resolvidos do livro, aí eu ia para os exercícios, e você tem que ter uma maldade também, porque às vezes não vai dar tempo, olha só nesse capítulo aqui você tem 56 exercícios. A faculdade corrida, eu trabalhava, às vezes não dá tempo de você fazer 56 exercícios. Então o que você faz? Você bate o olho e você tem que pegar uma maldade aqui de saber quais exercícios realmente vão te ajudar. Por exemplo, tinha um professor meu que falava, olha, gente, no Sturt, os exercícios ímpares e os pares, eles são muito parecidos. Então, por exemplo, aqui ele falou, determina a derivada da função vetorial. Então, você tem aqui uma função trigonométrica, aqui você tem uma outra questão que é muito parecida, sabe? Então, às vezes você poderia pular essa questão e selecionar questões de nível mais avançado, que é geralmente o que o professor vai cobrar na prova. O professor de faculdade, pelo menos das boas faculdades, ele não vai cobrar uma questão, né, direta, bem óbvia assim na prova. Isso aqui é só para você entender como é que funciona a coisa. Geralmente o que cai em prova são essas questões aqui, um pouquinho mais elaboradas, com um pouquinho mais de desafio. Então, aprenda a estudar matemática, pessoal, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando em mais detalhes sobre isso. E o sexto, ele tá meio que relacionado ao anterior, mas
Gente, é importante eu falar que é fazer poucos exercícios, né? Os alunos, eles não querem, muitas vezes, fazer exercício, eles querem só fazer uma leitura, só ver um vídeo na internet e acham que aquilo ali vai ser suficiente, né? Então, eu trouxe até meus cadernos aqui para mostrar para vocês. Assim, olha, eu escrevia pra caramba, fazia muitos exercícios, eu pegava rascunho, pegava, às vezes, boleto, fazia conta ali. Você tem que gastar papel, gente. Se você quer ser bom em matemática, você tem que ralar, você tem que gastar papel, lápis, você pode fazer no tablet, né? Hoje em dia você tem tecnologia para isso, mas o fato é que você tem que fazer, como diria um professor meu de cálculo 2, você tem que fazer milhares de exercícios, você tem que fazer todos os exercícios do livro de cálculo, tá? E mais uma vez, gente, vai demorar, você não vai fazer isso em um segundo. E a gente entra na sétima razão, que é o quê? Os alunos não sabem aguentar a dor. E o que eu chamo de aguentar a dor? É que não é fácil, gente. Sabe, eu lembro uma vez, quando eu estava no primeiro período, eu fui resolver um exercício de geometria analítica, era um capítulo sobre lugares geométricos, eu fiquei uma tarde inteira para resolver 5 questões, sabe? Sendo que em cálculo 1 eu estava tendo muito mais facilidade. Eu pegava ali uns exercícios de limite, eu destruía ali, fazendo uma sentada ali, eu fazia dezenas de exercícios. Em geometria analítica, né, que era uma área que eu negligenciei no ensino médio, porque eu fazia curso técnico, eu tive que suar para fazer, às vezes, um exercício mais simples. E isso vai ser desconfortável, né? Uma habilidade essencial para tudo que você vai fazer na vida. Vocês têm que aprender a lidar com o desconforto. Se você quer ir para academia, você vai sentir dor muscular. Se você vai estudar alguma coisa difícil, né, na área, eu vou falar da área de exatas, que é o que eu conheço, eu suponho que na área de humanas não seja diferente, mas você vai ter que se esforçar, você vai ter que olhar para o celular, para a Netflix, você vai ter que dizer, não, eu vou me sentar aqui um sábado e eu vou ficar decifrando esses hieróglifos aqui até eu entender. E se você não tiver essa habilidade, ok, lamento, aí você cai no erro de desistir. O 8º erro que eu via as pessoas cometendo é achar que tudo precisa ser fácil. A faculdade não é uma loja de diploma, sabe, gente? Eu lembro que muitas pessoas, esse professor meu de álgebra linear, ele era odiado, assim, por vários alunos. Por quê? Porque ele não cobrava questões facinhas, bobinhas na prova. Ele cobrava conceitos, ele cobrava, não no nível de um curso de matemática, mas cobrava algumas demonstrações. E uma vez um aluno perguntou para ele assim, mas você podia colocar número, isso aí. E o professor falou, cara, não faz sentido você vir no curso superior, no curso de álgebra linear, e você querer que todas as questões sejam feitas com números, porque você precisava generalizar a questão. Então, se ele está falando aqui, por exemplo, dessa diagonalização de operadores, você não tem como colocar número aqui, porque você precisa generalizar. Se você... Tudo bem que depois ele dá um exemplo e tal, pode até colocar alguns números, mas foge totalmente do propósito do curso, do nível de entendimento que você quer ter. E eu lembro que muitos alunos reclamavam pra caramba, sabe? Eles reclamavam, mas eu trabalho, você podia dar uma prova mais fácil, o professor libera a gente mais cedo. Isso é muito ruim. E eles não queriam que, tipo assim, que o professor desse presença para eles. Ele queria que o professor encerrasse a aula mais cedo, porque em faculdade geralmente o professor dá presença, se você pedir, ele não vai ficar olhando se você vai faltar ou não vai na aula. Mas eles queriam que o professor parasse a aula e não desse conteúdo para que essa pessoa, além de já ter ganhado a presença, ainda não perdesse o conteúdo, sabe? A gente era... Acho que é muito infantil esse tipo de atitude, desculpa, tá? Porque o professor tá ali, você tá... E era faculdade paga, sabe? Eu ficava muito puto porque eu falava, mano, eu estou pagando caro aqui, sabe? Todo o dinheiro do meu estágio era direcionado para pagar a faculdade, então eu queria sugar cada segundo do professor que estava ali sendo pago para ensinar pra gente. Você vê que tinha pessoas que simplesmente não davam valor a isso. Se você está na universidade pública, a mesma coisa, sabe? Você está tendo o privilégio de estudar ali. Tudo bem que todo mundo paga imposto, mas você não está pagando a faculdade diretamente, você não está pagando a mensalidade, você está custando caro. Então, acho que você tem que usar a mesma lógica e você está investindo seu tempo também, estando ali. Sabe? Eu acho que é uma questão da nossa cultura, sabe? As pessoas acharem que você estudar é ruim, que você gastar seu tempo ali, investir seu tempo fazendo exercício, estudando, lendo um livro, as pessoas enxergam isso de maneira negativa, né? Então, todo professor que às vezes passava uma prova um pouquinho mais desafiadora, tentava incentivar a gente a pensar, não levava a gente para a receita de bolo para decoreba, a pessoa enxergava aquele professor como um obstáculo para o diploma, né? E chovia de reclamação. Por sorte, a faculdade que eu estudei, ela não era dessas faculdades assim que tirava o professor por causa do nível de dificuldade. Mas eu sempre ouvia falar que muita gente ia na coordenação reclamar que o nível das provas estava difícil demais, e ao invés delas fazerem a mudança, delas quererem se
se questionar onde elas podiam melhorar, recuperar a base, elas queriam simplesmente que o professor desse uma prova mais fácil. A nona razão é não saber ter prioridades, né? Porque eu estou falando o seguinte, trabalho, estudo, saúde mental, não dá para você fazer tudo, não dá para você abraçar o mundo. Eu lembro que uma vez um professor, ele estava falando comigo que ele sugeriu para um aluno que ele pegasse menos matérias, falando, cara, você não tem uma base boa, então você pode fazer, por exemplo, só a disciplina de cálculo 1, porque dá tempo de você fazer o que o cálculo 1 está te cobrando e dá tempo também de você revisar as matérias do ensino médio que você não sabe. E aí o aluno ficou com raiva, o professor falou que parecia que o aluno ia bater nele, porque ele estava super ansioso para se formar, como eu já falei, ele enxergava a faculdade como loja de diploma, e ele queria, não aceitava fazer o curso num tempo um pouquinho mais lento. Então, esse aluno muito provavelmente também acabou desistindo, porque a gente é humano, não dá para você abraçar tudo, sabe? Se você trabalha e precisa fazer uma faculdade, e às vezes se você tem filho, tem família, né? Muita gente vai fazer faculdade mais velho, você tem que escolher o que você vai fazer, sabe? Tem uma frase muito legal que diz que é preferível você fazer poucas coisas nota 10 do que fazer muitas coisas nota 5. E acho que é um passo assim de maturidade, você saber fazer isso. E para fechar, com o 10º item da lista, é você não cuidar da sua saúde física e mental. Porque a sua saúde, assim, seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então, se você não cuida da sua ferramenta, como é que você vai trabalhar? Então, gente, você tem que dar um jeito, tá? É que nem você se alimentar. Se você tem tempo para se alimentar, você tem que ter tempo para fazer uma atividade física, nem que seja fazer uma flexão de braço em casa, uma caminhada no seu bairro, subir e descer a escada do seu prédio correndo, sabe? Se você não tiver dinheiro para pagar a academia, mas você tem que fazer. E esse é um erro que eu cometi. Eu negligenciava isso quando eu estava na faculdade e eu me arrependi amargamente. Eu passei por momentos de estresse. Eu lido, né, com o problema da ansiedade. Uma das formas de você combater a ansiedade é você praticar exercício aeróbico. Então eu percebi que quando eu pratico exercício aeróbico, eu fico muito menos ansioso. E quando você está menos ansioso, você tem um desempenho melhor nas provas, sabe? E aí você acaba melhorando as suas notas. Ao passo que quando você não pratica exercício físico, você acaba deixando a ansiedade tomar conta, e isso afeta sim o desempenho nas suas provas, você fica mais frustrado e aí você pode adoecer ou então você pode desistir. Enfim, é um ciclo vicioso. Você cuidar da sua saúde física e mental, vai ajudar você a não só se manter na faculdade, mas a ter um desempenho melhor também. E para fechar, eu vou contar aqui um pouco sobre o mestrado, né? Eu acabei desistindo do mestrado. Vocês podem falar, mas você é um hipócrita, porque você está falando para a gente não desistir, mas você desistiu do mestrado. Cara, em momento nenhum eu estou dizendo que obrigatoriamente você não tem que desistir, porque é você que sabe da sua vida, por exemplo. No mestrado, eu cheguei à conclusão que não seria possível para mim me manter lá e manter a minha saúde física e mental. O que eu fiz? Eu dei uma parada, mas vocês veem que eu não desisti de estudar, continuo estudando em casa, continuo correndo atrás. Eu pretendo um dia fazer uma outra graduação, quem sabe talvez uma pós-graduação também. Mas é aí que tá, é você saber dosar e ter as suas prioridades na sua vida. Às vezes, se você tem um emprego bom que te dá ali uma renda, talvez você não possa abrir mão desse emprego em função de estudar. Talvez você não tenha dinheiro para ficar pagando uma faculdade particular de muitos anos, então é você ter sabedoria e não generalizar.